Autoridades sanitárias da macro-região estão em alerta contra a proliferação do Aedes aegypti. Chuvas constantes colaboram com o aumento no número de focos do mosquito. A população também precisa se conscientizar. Ribeirão Preto fechou 2022 com 7.454 casos confirmados de dengue e uma morte causada pela doença. O índice trouxe preocupação aos órgãos sanitários da prefeitura e acendeu alerta para uma possível epidemia. As chuvas, que têm atingido toda a macro-região desde o final do ano, influenciam tanto na proliferação do mosquito quanto nos trabalhos do executivo. Dengue, você tem que trabalhar preventivamente. Porque chegou no período epidêmico, que é o período que nós estamos agora, de janeiro a maio, de janeiro a junho, você é como se fosse um bombeiro, você vai lá só para apagar um incêndio. Então, no segundo semestre de cada ano, você tem que intensificar o máximo possível as suas ações. E foi o que Ribeirão Preto fez. Só que, infelizmente, o número de focos que nós estamos encontrando está nos assustando. Além da dengue, o Aedes aegypti ainda pode transmitir outras doenças, como a chikungunya. No ano passado, a Vigilância Epidemiológica registrou 3 casos da infecção, 2 deles importados. A chikungunya é uma doença que ela pode se cronificar na pessoa. Ou seja, para o resto da vida, a pessoa vai sentir dores horrorosas pelo corpo. Por quê? Porque criou mosquito dentro da sua casa. A grande preocupação da prefeitura é combater os focos do mosquito, que estão principalmente em terrenos como esse, que são usados de forma irregular como depósito de lixo. Para se ter uma ideia, a vigilância ambiental atua pelo menos 3 vezes por semana nesse espaço. Mas ainda assim, a população continua descartando entulho. Nós não temos recursos, equipes suficientes para limpar a quantidade de resíduos que eles descartam, né? É um volume muito grande. E é desnecessário esse descarte regular, né? A gente tem coleta de lixo regular na cidade toda, 3 vezes por semana. Nós temos 5 ecopontos que a prefeitura disponibiliza. Não tem necessidade desse descarte regular, porque, por fim, quem acaba pagando por isso é a própria população. Fizemos agora, em 2022, mais de 600 mil visitas, recolhemos mais de 180 toneladas de criadouros do Aedes aegypti, ou seja, os recipientes que juntam água, e, no entanto, nós estamos com esse número grande. A preocupação e as ações não se limitam apenas a Ribeirão Preto. Araraquara foi destaque no ano passado após registrar uma das mais graves epidemias de dengue da história da cidade. Foi a líder de contaminação no estado de São Paulo e a 5ª cidade com mais casos em todo o país. O município registrou mais de 20.900 confirmações e 17 mortes. Para conter esses números, a sociedade precisa entrar na luta. Muitos focos estão dentro das casas da população. O controle de vetores, quando faz essas ações, eles podem, quando a população autoriza, entrar para verificar se existem focos. Mas é muito importante que a população tenha essa consciência que não é só em via pública. Tudo aquilo que a gente tem dentro de casa, que acumule água, que possa acumular água, que a água fique parada, também é um possível foco de criador, local de criador de dengue. Que é um mosquitinho muito pequenininho e que vem a matar as pessoas. Se a população ajudar, se a população fizer o que é necessário e muito simples de se fazer, nós conseguimos controlar a dengue. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. É um assunto importante estar em alerta, e para isso a gente segue falando sobre esse assunto com a professora doutora Sônia Vale Walter Borges de Oliveira, ela que é consultora ambiental. Professora, passou da hora da sociedade encarar a dengue com a seriedade que ela exige, né? Ótima tarde, senhora, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Com certeza, infelizmente as pessoas não dão tanto valor à sua própria vida, se a gente for olhar, por conta de ser uma doença realmente grave, que traz sequelas, acabamos de assistir aí essas possibilidades de sequelas, e acaba que, infelizmente, negligencia a questão, principalmente dos resíduos, porque grande parte do acúmulo e da possibilidade de criadouros está mais voltada aos resíduos do que especificamente a vasos com plantas, etc., que eu acho que já foi tão martelado na população
que hoje em dia já tem uma redução desse tipo de, né, de possibilidade de criação. A Prefeitura intensificou os arrastões pela cidade no ano passado, recolheu 180 toneladas de possíveis criadouros. Essa mobilização ela precisa ser conjunta entre o poder público e a população. Não, com certeza. Infelizmente, quando a gente quer fazer esse tipo de combate, a gente precisa ter a possibilidade de ou ter algum tipo de premiação ou ter algum tipo de punição. Porque, na verdade, as pessoas fazem as coisas em função de algum tipo de estímulo, né? Ou negativo ou positivo. Mesmo com os ecopontos, mesmo com todas as possibilidades de trazer esse resíduo de maneira correta para locais realmente específicos para isso, a gente vê que, infelizmente, as pessoas continuam fazendo acúmulo dentro das suas residências e principalmente nesses espaços, como a gente acabou de ver aí, públicos e que realmente ficam, né, de maneira muito fácil para que o mosquito da dengue possa, né, se procriar e, infelizmente, criar os focos aí de criação, como a gente viu, né, nas matérias de vocês aí. Professora, e para a gente entender, o clima de Ribeirão é propício, é um prato cheio para o mosquito Aedes aegypti. E como, né, a gente sabe, estamos agora num período de muita chuva, geralmente vem aí de novembro a janeiro com uma intensidade maior, claro, outubro já começa, a gente vai até quase maio com um pouco de chuva, mas depois nós temos um período muito seco, principalmente de maio a setembro. Então, o que acontece? No período das chuvas, há uma conscientização um pouquinho maior, há um trabalho muito mais intensivo da prefeitura, mas depois entra o período seco e esse acúmulo acaba criando de novo uma possibilidade de, quando voltarem as chuvas, a gente ter novamente os criadouros, né, à mercê aí dos mosquitos da dengue. Então, infelizmente, há essa sazonalidade, né, típica do nosso clima, e acaba, infelizmente, fazendo com que as pessoas, agora está seco, não está chovendo, e largando mão de fazer essa questão mais intensiva, né, de não deixar que exista esses acúmulos de resíduos, tanto dentro de casa quanto fora de casa, infelizmente, nesses locais, né, públicos, né, em beira de muro de aeroporto, tem vários locais que a gente conhece que são sistêmicos, né, com problemas de acúmulo de resíduos. Doutora Sônia, às vezes a gente vê que a pessoa se importa tanto com imóveis que estão abandonados, com aquele grande terreno que tem perto da sua casa, mas deixa de vistoriar o próprio quintal do seu imóvel. E isso é importantíssimo, né? Rapidamente, por gentileza. Isso mesmo, é importantíssimo que comece dentro de casa. É o foco principal, né? O morador mesmo tomar cuidado com o que está acontecendo dentro do seu próprio terreno, né? Professora doutora Sônia Vale Walter Borges de Oliveira, consultora ambiental, agradeço muito a presença da senhora aqui no Jornal da Clube, ajudando a esclarecer esse fato que é importantíssimo. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, um abraço.